Olá, meus amores! Quanta saudade de vocês, hein? Mas já já a gente tá de volta, tá bom? Hoje nós vamos falar um pouquinho, continuando, né, a falar sobre a locomoção. Hoje eu fiz uma aulinha um pouquinho mais, assim, específica, voltada somente para o esqueleto, tá? Espero que ajude bastante vocês, que vocês consigam entender e que qualquer coisa que vocês precisarem, já sabe, conta com a tia Suzy. É só me chamar, tá bom? Um grande beijo, meus amores. O corpo humano. Vamos ver um pouquinho sobre os ossos, meus amores? Vamos lá, né? Bom, como nós já sabemos, desde quando somos pequenininhos, nós sabemos que o nosso corpo, ele vai ser formado por 3 partes. Isso também serve para o esqueleto humano. Cabeça, tronco e membros. Ok? A gente vai ver um pouquinho mais das informações ósseas dessas 3 partes principais do nosso esqueleto. Os ossos da cabeça, por exemplo, a cabeça ela não tem ossos totalmente fundidos. Então, nós temos vários ossos que conectados juntos formam o que a gente chama de crânio. Então, aqui na imagem, vocês podem observar que o nosso crânio, ele é formado de vários ossos, onde vocês podem ver esses desenhos como se fossem desenhos mesmo. A gente chama isso aí de fissuras, que são elas que conectam, que ligam cada osso, ok? Além disso, os ossos do crânio, eles vão estar unidos, fundidos aos ossos da face, que vão formar aqui nosso nariz, a mandíbula, maxila, região da bochecha. Então, se vocês pegarem, nossa bochecha, ela é fofinha, mas ela tem regiões duras, que são os ossos, ok? Além disso, nós temos na parte do tronco, que a gente chama de tronco, é formado por ossos, né, que vão se unir formando, por exemplo, a caixa torácica. Então, o que é caixa torácica? É a união de ossos como o externo, que é esse osso que fica aqui nessa região da frente, junto com as costelas, junto também com as vértebras que ficam na região posterior, na região dorsal do nosso corpo. Além disso, nós temos, dentro dos ossos do tronco, os principais vão ser a coluna vertebral, que fica, né, na parte de trás das costelas. Então, a coluna vertebral é que vai ser o ponto de inserção dessas costelas e do externo, ok? A coluna vertebral, ela vai ser uma das principais fontes de sustentação do nosso corpo. Então, se nós temos esse corpo, né, essa estrutura corporal, é justamente por conta da nossa coluna vertebral. Se não fosse ela, nós seríamos mole, igual uma minhoquinha. Então, a coluna vertebral, ela tem 33 vértebras, que vai desde o pescoço até a cintura pélvica, até o cóccix. Eles são formados, né? São soldados, são unidos através que a gente chama de articulações, né? Então, essas articulações, elas mantêm esses ossos unidos e permite que esses ossos consigam se movimentar sem causar nenhum dano aos ossos da coluna, né? Então, nós temos 5 regiões da nossa coluna. A região cervical, que é a região próxima ao pescoço, a região dorsal, que é bem na coluna mesmo, a região lombar, que já é próximo ali da nossa da pelvis, né, da cintura pélvica, que é os ossos que a gente chama de quadril, né, da bacia, como nossos avós chamam. Nós temos a região do sacro e o cóccix, tá ok? Aí nós temos aqui mais uma demonstração dos ossos que formam o nosso tronco. Então, mais atrás a gente tem coluna vertebral, nós temos o externo, a clavícula, as costelas, as vértebras, né? Formando aí a coluna, como eu já falei, e o ilíaco. O ilíaco, ele vai formar o que a gente chama que nossos avós chamam de bacia ou de quadris. Na verdade, o nome científico é cintura pélvica.
Além dos ossos do tronco e da cabeça, nós temos também o quê? Os membros superiores, que são nossos braços e mãos, né? Então, aí a gente tem o braço, ele vai ser formado pelo húmero, pela clavícula e pelo omoplata. Aí nós temos o antebraço, que vai ser formado pelo cúbito e pelo rádio, e nós temos a mão. Junto das mãos, nós temos o quê? As falanges, metacarpo e o carpo. Isso vai formar os nossos membros superiores. Já os membros inferiores é formado pelo ilíaco, pelo fêmur. Então, o ilíaco e o fêmur vai formar a coxa. Nós temos a rótula, que é o que forma o nosso joelho, por isso que o nosso joelho dobra, né? Ele é bem, como eu posso dizer, ele é bem flexível, justamente porque a gente tem aí essa articulação bem organizada. Nós temos aí na perna tíbia, perônio, o pé. Nós temos tarso, metatarso e falanges. Nós temos 3 tipos de ossos no nosso corpo de forma geral. Nós temos os ossos longos, que são aqueles grandes, né? Inclusive, o maior osso do nosso corpo é o fêmur, que vai formar a coxa. Nós temos os ossos chatos, nós temos espessuras, nós temos ali a superfície, ela vai ser grande e uma espessura fina. Por exemplo, os ossos ilíacos, né? E os ossos curtos, que são aqueles ossos menores, né? Pequenos. E aí a gente tem um exemplo aí da rótula. Não quer dizer que só são essas classificações, ok? Existem outras classificações, mas por enquanto essas são as primordiais de vocês conhecerem. Além disso, existem alguns problemas nos ossos, principalmente na coluna vertebral, que podem causar dano a esse esqueleto e principalmente, né, causar dor, causar sofrimento a quem tem. Então, algumas deformações da coluna vertebral trazem prejuízos a esse ser humano, né? Eu trouxe aqui três deformações, que são a cifose, escoliose e lordose. Então, nós devemos ter todo o cuidado com a nossa coluna vertebral. Por quê? Justamente porque ela vai sustentar, vai ajudar na sustentação do nosso corpo. Se ela tem algum dano, nós com certeza vamos ter dificuldade para nos movimentarmos. Então, nós, estudantes, por exemplo, temos que ter cuidado com o peso que levamos na mochila, com a forma que levamos essa mochila, a forma com que agachamos para pegar qualquer tipo de objeto no chão. Então, temos que ter esse tipo de cuidado com o nosso corpo, e principalmente com o nosso esqueleto e a nossa coluna vertebral, para que ela se mantenha sempre saudável, ok? Qualquer dúvida, já sabem, né?